PPA, LDO, ALOA, só de ouvir essas siglas já dá um arrepio. Se o concurso da Alero está no seu radar, então vamos com calma. A gente vai transformar esse bicho de 7 cabeças na sua principal arma contra a banca examinadora. E olha, a gente não está tirando isso do nada. Nossa base aqui é o caderno de estudos do Projeto Alero Turbo do professor Dr. Marcelo Lessa. Ou seja, vamos direto na veia, na estratégia de quem realmente entende como a banca pensa, focando nesses 3 pilares do planejamento: PPA, LDO e LOA. Então, o nosso roteiro para aprovação é esse aqui. Vamos entender o mapa do concurso, mergulhar de cabeça no PPA, na LDO e na LOA e fechar com uma revisão de ouro para fixar tudo. Bora lá! Então, começando pelo começo, vamos dar uma olhada no mapa do concurso, para a gente entender o desafio que é a FGV. Olha só, o pulo do gato não é só decorar o que cada lei faz isoladamente. O que a gente precisa é dominar como elas se encaixam, como uma verdadeira engrenagem. A FGV ela não quer saber se a gente conhece as peças do motor, ela quer ver se a gente entende como o motor funciona. É exatamente aí que muita gente boa acaba derrapando. Beleza, vamos então para o nosso primeiro pilar, o alicerce de tudo, o PPA, o Plano Estratégico. Pensa no PPA como se fosse a planta baixa de um prédio inteiro. Ele é o grande projeto, o que define o rumo do governo por 4 anos. É a lei de planejamento de médio prazo que diz, ok, nos próximos 4 anos é para lá que a gente vai. E o que tem que ter dentro desse plano? A Constituição é bem clara. Tem que ter as diretrizes, objetivos e metas, o famoso DOM. Tem que prever as despesas de capital, os grandes investimentos, os programas que vão durar mais de um ano e olha que interessante, tem que ter um olhar para a regionalização, para tentar diminuir as desigualdades. A vigência de 4 anos. Mas atenção, ele começa no 2º ano do mandato, hein? Alerta de FGV na tela. Muita, mas muita atenção aqui. Pensa comigo, um grande projeto, tipo uma ponte, uma estrada, pode começar sem estar previsto no PPA? A resposta é um sonoro não. A regra é cristalina. Qualquer investimento que ultrapasse um exercício financeiro precisa estar no PPA. E não é um errinho, não. Fazer isso é crime de responsabilidade. A banca adora essa pegadinha. Ok, então o PPA é o grande plano estratégico. Mas como é que esse plano de 4 anos vira ação no ano que vem? É aí que entra a nossa ponte tática, a LDO. Continuando na nossa analogia da construção, se o PPA é a planta do arquiteto, a LDO é o cronograma da obra para aquele ano. Ela é a lei tática que pega aquela visão grandona do PPA e traduz em metas e prioridades para o ano seguinte, orientando como o orçamento vai ser feito. E o papel da LDO é gigante, como o professor Lessa sempre destaca. Ela define as metas e prioridades, orienta a elaboração da LOA, olha a conexão aí. E mais, ela fala sobre alterações na legislação tributária, inclui os anexos de metas e riscos fiscais e até define a política de pessoal. É tipo o centro de comando do ano. E vamos para mais um alerta FGV. Essa aqui é clássica e derruba muita gente. A LDO pode criar um imposto novo para bancar um projeto? A resposta para essa pergunta mora no detalhe, na sutileza de um verbo. Presta atenção na diferença. O que a LDO faz? Ela dispõe sobre alterações. O que isso quer dizer? Que ela pode prever, pode autorizar que uma mudança aconteça. Agora, o que ela não faz? Ela não cria e nem extingue tributos. Para isso, precisa de uma lei específica. A FGV vai pegar o verbo dispor sobre e trocar por criar. E aí, já era. Fica de olho nesse detalhe. Beleza? Com as regras do jogo definidas pela LDO, a gente chega finalmente no orçamento em ação, a LOA. A LOA é o orçamento propriamente dito. É a chamada lei de meios. É como o nosso orçamento de casa, sabe? Ela estima quanto de receita vai entrar e fixa onde cada centavo da despesa vai ser gasto no ano seguinte. É o dinheiro na prática, no salário do servidor até a compra de material para o hospital. E é super importante saber que a LOA não é uma coisa só. Ela, na verdade, é a união de 3 orçamentos diferentes. O orçamento fiscal, o de investimento e o da Seguridade Social. Cada um com sua caixinha e seu propósito. E aqui tem mais uma daquelas distinções que a FGV adora. Qual a diferença entre o orçamento de investimento e o fiscal, pensando nas estatais? É simples. A estatal é dependente ou não. Se ela precisa de grana do governo para pagar salário e conta de luz, ela é dependente. E aí ela entra no orçamento fiscal. Agora, se ela se banca sozinha, ela é não dependente e entra no orçamento de investimento.
Grava isso, porque essa diferença cai em prova com certeza. Certo, agora vamos para a nossa revisão de ouro. É o drill final para a gente cravar os prazos e os conceitos que não dá para esquecer de jeito nenhum. Vamos lá, os prazos federais. Se a prova não falar nada, são esses que valem. PPA e LOA, o Executivo envia até 31 de agosto e o Legislativo tem que devolver até 22 de dezembro. Já a LDO é diferente, envio até 15 de abril e devolução até 17 de julho. E aqui vai a dica de ouro. Se a LDO não for aprovada até 17 de julho, o Congresso não entra em recesso. Fica todo mundo trabalhando. É a única que tem esse poder. Pergunta rápida. Qual lei tem um anexo de riscos fiscais? É a LDO. Faz todo sentido, né? A lei que dá diretrizes estáticas do ano tem que avaliar os riscos. Isso é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra, o orçamento da Seguridade Social cobre quais 3 áreas? Lembra do mnemônico: paz, previdência, assistência e saúde. É o tripé da Seguridade. Beleza. E as emendas parlamentares? Elas podem anular que tipo de despesa? Essa pergunta é boa, mas a FGV gosta de inverter a lógica. Ela vai querer saber o que não pode ser anulado de jeito nenhum. Exatamente. Existem despesas que são intocáveis, consideradas rígidas. São elas: dotações para pessoal e encargos, o serviço da dívida e as transferências tributárias constitucionais. Basicamente, não dá para cortar salário de servidor ou pagamento de dívida para bancar um projeto novo via emenda. São as despesas que garantem o funcionamento essencial do Estado. E para fechar, vamos para a nossa missão final, que é a aprovação. Tem um pensamento do material do professor Lessa que amarra tudo isso de forma brilhante. A citação é de Lucas. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Isso, no fundo, é a essência do planejamento público. Trazendo para a nossa realidade, o PPA é o projeto da torre. A LDO é o cálculo dos gastos, o planejamento de cada etapa. E a LOA é o dinheiro para comprar o cimento, o tijolo. Entender essa lógica, essa integração, é a chave de tudo. Sem esse sistema, a torre não sai do papel ou, pior, para no meio. O papel de quem trabalha no legislativo é garantir que a torre seja construída. E com isso a gente encerra essa análise baseada no material do professor Marcelo Lessa. A mensagem final é essa: a aprovação não vem só de decorar artigo de lei. Ela vem de entender a estratégia, a lógica por trás de tudo. É assim que a gente domina o conteúdo e, principalmente, vence a banca. Foco total nessa missão.